Fazer a coisa certa é algo que agrada a Deus. Mas às vezes fazemos o certo de maneira errada. Isso não acontece só conosco hoje. Na Bíblia há exemplos de pessoas que fizeram o que era certo, porém o modo de fazer foi errado, porque não atendia os desejos de Deus. No livro de 1 Samuel, no capítulo 4, nós vemos um exemplo muito claro dessa situação. Os filisteus, que eram os inimigos de Deus, entraram em batalha contra Israel. E nessa peleja, Israel foi derrotado pelos seus inimigos. Eles mataram nessa oportunidade uns 4.000 homens. E o pior, eles levaram consigo a Arca da Aliança, que representava a própria presença de Deus entre o seu povo. O erro foi de terem levado a arca para o campo de batalha, porque os soldados de Deus acreditavam que a arca daria sorte. E, na verdade, a arca não era um amuleto, era uma representação de Deus, no que eles já começaram errado. Hófni e Finéias eram 2 levitas, filhos do sacerdote Eli. Eles levaram a arca da aliança de Deus. Além dos filisteus levarem a arca, Hófni e Finéias, filhos do sacerdote, foram mortos nesta batalha. Também 30.000 mortos houve do povo de Deus. Em consequência, os filisteus levaram a arca, que estava em Ebenezer, a Asdod. Eles tomaram a arca e colocaram na casa de Dagon. Dagon era um deus dos filisteus. A casa de Dagon significa o templo. E no dia seguinte, a estátua de Dagon estava caída com o rosto para baixo, aos pés da arca do Senhor. Os responsáveis por aquele templo colocaram novamente no mesmo lugar esta imagem. A presença de Deus ali foi tão clara que no dia seguinte a mesma estátua estava virada de bruços, com a cabeça e as mãos cortadas. Os filisteus temeram muito e não queriam mais que a arca do Senhor ficasse entre eles, porque a mão de Deus era dura sobre eles e também sobre Dagon, o deus deles. E ordenaram que a arca fosse levada até Gate e depois de cidade em cidade. Mas todos os habitantes dali, desde o pequeno até o maior, foram acometidos de muitos tumores terríveis. Em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 11, segundo o qual enviaram mensageiros e congregaram todos os príncipes dos filisteus, e eles acordaram em devolver a arca de Deus de Israel, porque senão eles seriam todos mortos. Os que não morriam eram atacados por esses terríveis tumores. A arca permaneceu 7 meses na terra dos filisteus. Então eles chamaram os sacerdotes, os adivinhos, e perguntaram o que eles iam fazer por causa de tanta coisa ruim que estava acontecendo. Aí eles falaram que era para devolver a arca. E segundo o número dos príncipes dos filisteus, que eram 5, que eles fizessem 5 tumores de ouro para se desculpar, e também 5 ratos, também de ouro, porque também os ratos estavam atacando, destruindo tudo. Tudo isso porque a arca do Senhor estava no lugar errado.
Também recomendaram a que fizesse um carro novo, tipo carro de boi mesmo, e que pegassem 2 vacas com crias, aquelas que ninguém ainda tinha colocado jugo, e as atassem no carro de bois. Os bezerros não, os bezerros deveriam ficar separados delas, no seu lugar original. Somente as vacas iriam no carro. A arca do Senhor deveria seguir naquele carro de boi e ao lado teria que ter um cofre com as figuras de ouro que eles iam entregar pela oferta da culpa. E a arca, mais o cofre, neste carro, seguiram para Bet-Semes. Alguns do povo de Israel se encontravam naquele lugar para a cega do trigo. E quando olharam e viram a arca, se alegraram enormemente, festejaram ao Senhor. Os homens de Bet-Semes adoraram ao Senhor e imolaram sacrifícios e holocaustos a ele. Os 5 príncipes dos filisteus, eles voltaram para Ecrom naquele mesmo dia, e a arca ficou entre os filhos de Deus. Porém, Deus feriu alguns desses homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca. E esses 70 homens que olharam por curiosidade ficaram feridos, porque isso era proibido como uma desobediência. Os mensageiros entre aquele povo, temendo a Deus, mandaram avisar ao povo de Israel que os filisteus devolveram a arca e que eles fossem buscá-la. E 1 Samuel capítulo 7, os homens de Criate-Jearim foram e levaram a arca do Senhor até a casa de Abinadab, que era um levita. E Eleazar, seu filho, foi consagrado o guardião da arca do Senhor. E ela permaneceu na casa de Abinadab por longos 20 anos. Davi achou que era hora de trazer a arca. Então, arrebanhou 30.000 homens dos seus escolhidos e puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Porém, 2 entre o povo, que eram Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, onde a arca estava, os quais conduziam a arca, no momento em que os bois tropeçaram e que a arca tensionava cair, tendia para o chão, Uzá quis segurá-la e fez algo errado, porque não podia tocar na arca. E ali mesmo ele foi morto. Isto aconteceu na eira de Nacon, ou eira de Quidom. Davi sentiu muito aquele impacto e não quis continuar levando a arca, e deixou-a na casa do geteu Obed-edom. E ela ficou ali por 3 meses. Era certo levar a arca, porém não da maneira como foi feito. Por isso que nem sempre fazemos a coisa certa de maneira correta. Agora, da maneira correta, Davi destacou os levitas que levaram a arca nos ombros, conforme a prescrição de Deus. E Davi dançou ao som de vários instrumentos musicais. Sua felicidade era muito grande. Dançando com muita alegria, levou a arca de Deus à cidade de Davi. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas, até Jerusalém. O que aprendemos com essa lição é que sempre temos que pedir orientação do Senhor, através da sua palavra, ver o que o Senhor quer de nós, o que Ele quer que façamos, a maneira como devemos fazer, para não suscitar a ira de Deus sobre nós e os nossos. O Senhor é um Deus amoroso, mas o Senhor é justo e Ele faz a sua justiça prevalecer sobre aqueles que transgridem a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.
Façam com que sintamos a necessidade de atender ao Senhor da maneira que Ele quer, da maneira que Ele prescreve em Sua palavra, porque a Sua palavra é a máxima expressão da verdade. Amém. Que assim seja. Amém.